Olá, gente, boa noite. Meu nome é Joyce, né? E o meu grupo ele vai falar sobre a lei de número 10.098 de 19 de dezembro de 2000. Bom, o meu grupo ele é composto por mim, Joyce, pelo Isaac, Luana, Karine e Raíssa. Primeiramente, eu queria dizer que essa lei, né, ela reconheceu a língua brasileira de sinais, que é a Libras, né, e isso foi uma grande conquista para a comunidade surda, né, porque eles vêm lutando bastante pelos seus direitos, o que não é uma coisa fácil, né, e essa lei que foi criada trouxe mais essa conquista, né. Eu vou falar sobre alguns artigos que estão na Constituição, estão dentro dessa lei na Constituição, e para vocês entenderem um pouco mais, tá bom? Esses artigos que eu vou falar, eles estão presentes no capítulo 1, que são as disposições gerais. O artigo 1º diz: esta lei estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, mediante a suspensão de barreira e de obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário urbano, na construção e reforma de edifícios e nos meios de transporte e de comunicação. Bom, vocês podem ver que dentro dessa lei não está somente pessoas surdas, né? Está também alguns critérios que servem para pessoas com outras deficiências, né? Com deficiências, porque pessoa surda ela está dentro dessa questão de ser uma deficiência, né? O que não é tão certo. O artigo 2º fala: para fins desta lei, são estabelecidas as seguintes definições. Primeiro, acessibilidade. Ela possibilita a condição de alcance para a utilização com segurança e autonomia dos espaços mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos transportes e dos sistemas e meios de comunicação por pessoas portadoras de deficiência e com mobilidade reduzida. 2. Barreiras. Qualquer entrave ou obstáculo que limite ou impeça o acesso e a liberdade de movimento e a circulação com segurança das pessoas classificadas em: letra A, barreiras arquitetônicas urbanísticas, que são as existentes em vias públicas e nos espaços de uso público. B, barreiras arquitetônicas na edificação, que são as existentes no interior de edifícios públicos e privados. C, barreiras arquitetônicas nos transportes, que são as existentes em meios de transporte, né? Qualquer meio de transporte. D, barreiras nas comunicações, que é qualquer entrave ou obstáculo que dificulte ou impossibilite a expressão ou recebimento de mensagens por intermédio dos meios ou sistemas de comunicação, sejam eles de grande massa ou não. 3. Pessoas portadoras de deficiências ou com mobilidade reduzida, que é a temporária ou permanente, tem limitado sua capacidade de relacionar-se com o meio e de utilizá-lo. Ou seja, é a questão de querer impedir que as pessoas frequentem algum tipo de local, né? 4. Elemento de urbanização.
qualquer componente das obras de urbanização, tais como os referentes à pavimentação, saneamento, encanamentos para esgoto, distribuição de energia elétrica, iluminação pública, estabelecimento e distribuição de água, paisagismo e os que materializam as indicações do planejamento urbanístico. 5. Mobiliário urbano, que é o conjunto de objetos existentes nas vias e espaços públicos, superpostos ou adicionados aos elementos de urbanização ou de edificação, de forma que sua modificação ou translado não provoque alterações substanciais nesses elementos, tais como semáforos, postes de sinalização e similares, Gabinetes telefônicos, fontes públicas, lixeiras, toldos, maquises, quiosques ou qualquer outro de natureza análoga. Ou seja, porque se uma pessoa ela já é acostumada a andar naquele local, qualquer modificação drástica também vai alterar na vida dela, no comportamento dela, porque ela vai ter que reaprender, ela vai ter que reconhecer todo o local para ela poder se adaptar novamente. 6. Ajuda técnica. Qualquer elemento que facilite a autonomia pessoal ou possibilite o acesso e o uso do meio físico. Então, esses são 2 artigos, que estão presentes dentro da lei, na Constituição. E ele aborda não só a questão do surdo, mas também a questão de pessoas que têm deficiências ou com a mobilidade reduzida, Bom, gente, boa noite. Nós vamos dar continuidade, à nossa apresentação acerca da lei em questão. E como a Joyce já citou anteriormente, essa lei ela foi criada não só para subsidiar os direitos das pessoas surdas, mas para ajudar as pessoas que têm qualquer tipo de deficiência, mobilidade reduzida, deficiência sensorial, enfim, esse tipo de pessoas, essa classe de pessoas. E nós temos 3 artigos dessa lei que abordam justamente a nossa área que a gente está estudando, que é a área da deficiência auditiva, no caso, a pessoa surda, que é o artigo 17, 18 e 19, E nós vamos adentrar nesses 3 artigos da lei agora, O artigo 17, ele cita o seguinte enunciado. Artigo 17. O poder público promoverá a eliminação de barreiras na comunicação e estabelecerá mecanismos e alternativas técnicas que tornem acessíveis os sistemas de comunicação e sinalização às pessoas portadoras de deficiência sensorial e com dificuldade de comunicação, para garantir-lhes o direito de acesso à informação, à comunicação, ao trabalho, à educação, ao transporte, à cultura, esporte e lazer. Então, pessoal, como vocês puderam observar, o poder público é o responsável por promover a acessibilidade às pessoas portadoras de deficiência sensorial, Cabe ao poder público implementar essa acessibilidade para garantir a essas pessoas todos os direitos humanos, que nós que somos pessoas que não temos nenhuma deficiência, temos, Então, a gente tem que ter em mente que o poder público, o presidente da República, a Câmara, enfim, todos os envolvidos no poder público são os responsáveis por promover a acessibilidade,
O direito é deles, não, é o dever deles, né? Na verdade, é o dever do poder público. E como o poder público fará isso, né? Como ele deve fazer isso? É o que está descrito no artigo 18, que diz assim: o poder público implementará a formação de profissionais intérpretes de escrita em braille, língua de sinais e de guias intérpretes, para facilitar qualquer tipo de comunicação direta à pessoa portadora de deficiência sensorial e com dificuldade de comunicação. Então, nós vemos aqui que o direito do poder público é implementar essa acessibilidade, e isso só é possível com a formação de profissionais, né? Com capacitação de pessoas, que no caso das línguas de sinais que nós estamos estudando nessa disciplina, são os intérpretes, né? Intérpretes de Libras, no nosso caso aqui do Brasil, né? Então, o poder público tem que implementar essa formação, né? De alguma forma. Tem de existir pessoas capacitadas para promover essa acessibilidade, né? E essas pessoas vão ser aplicadas em diversos meios, né? Em diversas esferas da sociedade, para garantir os direitos que eu já citei anteriormente, né? Ao esporte, ao lazer, à cultura, enfim, ao trabalho. E essas pessoas, elas podem fazer essa comunicação direta, né? Entre uma pessoa que não tem deficiência e a pessoa que tem a deficiência auditiva, né? Ou a pessoa que é surda totalmente, né? Surdo profundo, com surdez severa, né? E aonde esses profissionais vão ser aplicados, onde eles vão ser usados, né? Para promover essa acessibilidade? É o que está descrito no artigo 19, que é o último artigo que nós iremos citar aqui, né? Que diz assim: os serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens adotarão planos de medidas técnicas com o objetivo de permitir o uso das línguas de sinais ou outra subtitulação para garantir o direito de acesso à informação às pessoas portadoras de deficiência auditiva, na forma e no prazo previstos em regulamento, né? Então, nós vemos aqui que a aplicação deve ser nas mídias sociais, né? Nas mídias, nos veículos de comunicação, porque nós vemos hoje, né, que está muito presente os intérpretes de Libras, né, justamente para facilitar esse acesso. Nós vemos nos comerciais, né, nos pronunciamentos de políticos, nós vemos que sempre os intérpretes de Libras, eles estão presentes, né, para estar interpretando o que aquela pessoa está falando, repassando aquele comunicado para a população, né. Essa forma de trabalhar é o que nós chamamos de acessibilidade, né, permitir que essas pessoas tenham os mesmos direitos que nós, né, que eles possam viver uma vida sem que sintam essa deficiência, né, viver uma vida igual à nossa, né, de forma igualitária, sem preconceitos, sem restrições. E nós estamos aqui nessa disciplina estudando justamente essa língua, né, que é a Libras, para nós não nos capacitarmos, né, porque isso também vai valer lá na sala de aula, quando nós estivermos trabalhando com alunos. Pode acontecer de chegar a algum aluno com surdez, e nós devemos saber lidar com isso, né? É nosso dever como profissionais saber lidar com cada um deles, e pelo menos o básico da Libras a gente arranhar, né, como diz o povo, para poder estabelecer essa comunicação e não deixar que aquele aluno venha a sofrer, né? Venha a sofrer um déficit de aprendizado por conta da nossa incapacidade, né? Então, esse segundo momento foi só para explicar estes artigos da lei que respaldam o que nós estamos aqui trabalhando, do poder público. E como o poder público fará isso, né? Como ele deve fazer isso? É o que está descrito no artigo 18, que diz assim: o poder público implementará a formação de profissionais intérpretes de escrita em braille,
língua de sinais e de guias intérpretes, para facilitar qualquer tipo de comunicação direta à pessoa portadora de deficiência sensorial e com dificuldade de comunicação. Então, nós vemos aqui que o direito do poder público é implementar essa acessibilidade, e isso só é possível com a formação de profissionais, né? Com capacitação de pessoas, que no caso das línguas de sinais que nós estamos estudando nessa disciplina, são os intérpretes, né? Intérpretes de Libras, no nosso caso aqui do Brasil, né? Então, o poder público tem que implementar essa formação, né? De alguma forma. Tem de existir pessoas capacitadas para promover essa acessibilidade, né? E essas pessoas vão ser aplicadas em diversos meios, né? Em diversas esferas da sociedade, para garantir os direitos que eu já citei anteriormente, né? Ao esporte, ao lazer, à cultura, enfim, ao trabalho. E essas pessoas, elas podem fazer essa comunicação direta, né? Entre uma pessoa que não tem deficiência e a pessoa que tem a deficiência auditiva, né? Ou a pessoa que é surda totalmente, né? Surdo profundo, com surdez severa, né? E aonde esses profissionais vão ser aplicados, onde eles vão ser usados, né, para promover essa acessibilidade? É o que está descrito no artigo 19, que é o último artigo que nós iremos citar aqui, né? Que diz assim: os serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens adotarão planos de medidas técnicas com o objetivo de permitir o uso das línguas de sinais ou outra subtitulação para garantir o direito de acesso à informação às pessoas portadoras de deficiência auditiva, na forma e no prazo previstos em regulamento, né? Então, nós vemos aqui que a aplicação deve ser nas mídias sociais, né? Nas mídias, nos veículos de comunicação, porque nós vemos hoje, né, que está muito presente os intérpretes de Libras, né, justamente para facilitar esse acesso. Nós vemos nos comerciais, né, nos pronunciamentos de políticos, nós vemos que sempre os intérpretes de Libras, eles estão presentes, né, para estar interpretando o que aquela pessoa está falando, repassando aquele comunicado para a população, né. Essa forma de trabalhar é o que nós chamamos de acessibilidade, né, permitir que essas pessoas tenham os mesmos direitos que nós, né, que eles possam viver uma vida sem que sintam essa deficiência, né, viver uma vida igual à nossa, né, de forma igualitária, sem preconceitos, sem restrições. E nós estamos aqui nessa disciplina estudando justamente essa língua, né, que é a Libras, para nós não nos capacitarmos, né, porque isso também vai valer lá na sala de aula, quando nós estivermos trabalhando com alunos. Pode acontecer de chegar a algum aluno com surdez, e nós devemos saber lidar com isso, né? É nosso dever como profissionais saber lidar com cada um deles, e pelo menos o básico da Libras a gente arranhar, né, como diz o povo, para poder estabelecer essa comunicação e não deixar que aquele aluno venha a sofrer, né? Venha a sofrer um déficit de aprendizado por conta da nossa incapacidade, né? Então, esse segundo momento foi só para explicar estes artigos da lei que respaldam o que nós estamos aqui trabalhando. Eu sou a Raíssa e eu vou falar sobre o surdo e a legislação brasileira, suas conquistas e seus direitos, né? A Lei de Libras, 10.436, e o Decreto 5.626 são dois documentos fundamentais para garantir os direitos das pessoas surdas, especialmente na área da educação. O nível de organização que encontramos entre entidades que se dedicam a questões relevantes às pessoas surdas não é o mesmo verificado nos demais demandas no ensino da educação especial, o que justifica, né, esse conjunto de ações bastante focalizado nesses grupos.
Essas leis levam à ideia de que o surdo precisa ser incluído na educação, e o que realmente é necessário. Reconhece a Libras como meio de comunicação oficial dessa comunidade surda. Esse reconhecimento ele traz consequências positivas para a comunidade surda. E com isso garante, né, esses direitos fundamentais, principalmente em locais públicos. No dia 22 de dezembro de 2005, em Brasília, foi assinado o decreto da Lei de Libras, que diz respeito, né, à Lei 10.406 e foi decreto a Lei 5.626, que diz respeito à formação de profissionais para atuar na educação dessas pessoas surdas. Outra questão bastante importante é que a conceituação da surdez, né, que ela possui essa diferença entre surdez e deficiência auditiva. Né? A pessoa surda, ela tem a interação com o mundo visual através dessas experiências visuais, né, onde a língua de sinais é o seu principal diferenciador. E isso é o que esse decreto vai trazer, essa importância para a comunidade surda. Né? Ele vai impor essa diferenciação da comunidade surda, trazendo, né, a oficialização dessa língua de sinais como um ponto diferencial para essas pessoas. Eu vou falar sobre os dispositivos legais na educação da pessoa surda. Antes mesmo da criação de diretrizes, de leis a respeito da Libras e dos surdos, os seus direitos já deviam ser respeitados, eles já deviam ter seus direitos levados a sério. Tanto é que a Constituição de 1988, em seu artigo 5º, ela evidencia, deixa bem claro como os brasileiros sendo iguais em direitos e deveres. Ora, mas se a lei máxima, ela já determina, já estabelece uma igualdade entre esses surdos, entre ouvintes, então, lógico, aí, o ideal seria que, desde a época da sua promulgação, esse direito já fosse respeitado, que não vemos nem antes e nem agora. Porque o surdo ele tem direito a uma educação igualitária. Quanto ao fato da necessidade deles terem um atendimento educacional diferenciado, todos os esforços eles deveriam ser empregados para que eles fossem garantidos, para que eles tivessem um ensino de Libras ou que eles tivessem a oportunidade de ter um intérprete, um tradutor em sala de aula. Tanto é que esse direito já é reconhecido desde a época da promulgação da Constituição, que lá diz igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Porque não adianta o aluno entrar na escola, o aluno surdo, e ter o acesso, mas não ter sua permanência concluída, ou seja, ele vai entrar, ele não vai se sentir bem, ele vai sentir uma falta de um apoio pedagógico preparado, então ele não vai continuar, ele vai ter sua evasão, ou seja, pode até ter o acesso, mas não tem a permanência. Sabemos que a escola é um espaço onde o ensino e a aprendizagem se dá por meio da comunicação. E é justamente nessa parte que os surdos merecem total atenção, porque vai depender de todos os envolvidos nesse processo. Porque se ao surdo é garantido o direito à educação, e se para que esse processo ocorra, faz-se necessário a comunicação entre todos os envolvidos. O texto legal, mais uma vez, deixa a desejar, porque o aluno surdo, ao ingressar na escola, ele vai procurar logo de cara um tradutor, ou intérprete da língua de sinais. Ou seja, e se não tiver, já não vai ter o acesso e nem tão pouco a sua permanência, porque ele vai se deparar com as dificuldades
de ter um professor que não vai estar preparado para poder lhe auxiliar, para poder repassar toda a demanda, todo o conteúdo. Ele vai se sentir perdido diante dos outros. É por esta e por muitas outras questões que a comunidade surda ela organizou-se mais ainda a fim de buscar soluções para esses problemas. Tanto é que em 1996, com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a educação ela começa a contemplar de forma satisfatória, mas ainda não suficiente para que fosse totalmente sanado esse problema para os surdos. Em seu artigo 4º, inciso 3º, da LDB, aponta um atendimento educacional especializado, gratuito, aos educandos. Só que o termo preferencialmente, ele tem um intuito óbvio de propiciar aos alunos, às famílias, por optarem por escolas especiais. Tanto é que levaram a uma interpretação errônea. Por quê? Pois os sistemas de ensino eles não se viram obrigados a oferecer um ensino inclusivo para esses alunos, ou seja, eles não têm aquela acessibilidade necessária. Enfim, agora eu lembrei de uma das partes do vídeo do professor Anderson, em que ele diz que estar junto não é o mesmo que incluir, porque não adianta você colocar um aluno surdo junto com os ouvintes e achar que está tudo resolvido, que isso foi inclusão, porque não foi. Ao contrário, o aluno pode se sentir deprimido, pode se sentir esquecido pelo professor, que pode levar a uma depressão até a evasão da escola, que é o que pode ocorrer. Ou seja, não adianta você querer incluir à força um aluno se a equipe da escola, do colégio, não estiver preparada para receber esse aluno. Eles têm que ter todo um preparo. Tanto é que houve uma convenção de direitos de pessoas com deficiências, onde o lema é nada sobre nós sem nós, ou seja, não adianta nós ouvintes querermos falar pelos surdos, porque ele sim sabe suas necessidades. Todas essas decisões devem ser tomadas com ou um integrante ou alguém de uma comunidade surda, que ela sabe realmente a necessidade que eles enfrentam. Então, só isso que eu tenho a dizer e uma boa noite a todos e até breve.